Olá, gente, mais uma vez aqui com vocês. É dia de podcast Clube RF. Meu entrevistado de hoje é muito especial, muito querido mesmo, que é o Cássio, que representa muito bem o mundo da literatura do Piauí. É uma das referências nacionais nos salões de livro. E ele comanda hoje cinco salões de livros. 5 salões, inclusive o Salip, que acontece agora no mês de junho, mais uma edição, 23ª, 24ª? 23ª edição do Salip. 23ª, bem-vindo, viu, Cássio? Assim, a interação, a leveza desse novo formato, viu? Que maravilha, né? Eu me sinto privilegiado em estar no Clube RF, acho que é uma nova etapa, né, profissional sua, e eu quero parabenizá-lo, dizer que esse momento, né, principalmente agora com as novas tecnologias, com a internet, eu penso que nos aproxima ainda mais das pessoas. E quando se fala em tecnologia, livro, literatura, arte, cultura, está tudo envolvido. Então, quero de antemão parabenizá-lo por essa iniciativa e parabenizar a Clube por apostar em algo tão importante nesse cenário agora, né, em que vivemos esse instrumento tecnológico cada vez mais próximo das pessoas. Já aproveitando que ele falou em plataformas, a gente está hoje em todas, desde o YouTube, a rádio, né, Clube News, que é parceira, né, colaboradora e dona do projeto. Dona do projeto. Comigo, né? E também no Deezer, no Spotify, então são formas de você interagir com a gente, inclusive com recortes especiais para as redes sociais da rádio e também do RF. Olha aí, então, maravilha. Aparece em todos os lugares, né? Todos os lugares. Falando em literatura do Piauí, Cássio, seu encontro com o Salip, são 23 edições, aconteceu já 14, né? Como é que foi isso? Você conheceu Cinéas, o Romero, e eles descobriram que você tinha vocação para isso? Coisa bem interessante, Rivanildo. Primeiro, eu morava numa cidade do interior, eu morava na cidade de Valença, do Piauí, e como todo estudante que vive no interior, tem todas as dificuldades de acesso, principalmente nesse campo do livro e da leitura. E eu lembro bem que em 98, por volta de 1998, eu estava ali estagiando no INSS e o professor Luiz Romero, funcionário da Previdência Social, e um dia eu estava ministrando uma aula para os funcionários do INSS. Sempre gostei muito de ler, de me atualizar sobre a redação oficial. E eles me pediram para ministrar uma aula sobre memorando, ofícios, né? Enfim. E um dia eu ministrando aulas, o Romero liga para o INSS para saber de um processo lá de Valença. E me ouviu ministrando aulas. Ele perguntou ao seu Barbosa quem era que estava ali dando aulas dentro do INSS, e era no contraturno, à tarde. Disse, não, é o estagiário que gosta muito de ler e está aqui ensinando a gente a fazer memorandos, as novas... Estagiário, tá porque era estagiário. Depois diga para ele que eu vou mandar meu livro pelo malote do INSS para que ele conheça. E era um livro de literatura piauiense. E logo em seguida eu ia fazer vestibular. E nessa época a gente tinha uma carência muito grande de acesso aos autores piauienses que eram cobrados no vestibular. Então eu passei a estudar a literatura piauiense a partir do livro do professor Luiz Romero. E aí combinamos o encontro, né, presencial. O Romero foi a Valença ministrar uma aula para mim e para os meus colegas de turma do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, professores, e nasce ali uma grande amizade que dura até hoje. Em 2003, o professor Romero, com o Nilson, o Wellington e o Cinés, decidiram fazer o projeto do Salão do Livro. Nós já tínhamos o Seminário Língua Viva. O Seminário Língua Viva já acontecia uma iniciativa do Cinés que trouxe para o Piauí grandes referências nacionais. Muitos nomes. Celso Pedro Luft, Antônio Ruais, né? Enfim, os grandes gramáticos, o Sacone, tantos outros, né, nesse momento. E eles decidem projetar uma espécie de bienal para o Piauí. Então, um projeto muito audacioso, e que o Cinés se junta a esse grupo e lançam o Salip, Salão do Livro do Piauí. Então, em 2003, eu vim a Teresina com um grupo de professores para assistir ao Salip.
Queríamos conhecer o José de Nicola, que nós só conhecemos pelos livros, conhecer Evanildo Bechara, que nós só conhecemos pelos livros. E daí, então, eu chego ao Salip, no Centro de Convenções, um evento enorme, fico impressionado. O ônibus de Valença descem ali 42 professores para assistir. Um mundo de possibilidades. Um mundo de possibilidades. E dali, o Romero, muito agoniado, me chamou: Cássio, preciso que você me ajude aqui com algumas coisas do Salip. Eu estou pronto, professor. Ele disse: olha, entra ali naquela sala, o Cinéas está por ali. E o Cinéas brincou comigo, fez uma brincadeira, que ele conta isso nos bastidores do Salip, que é um livro que a gente editou. E eu cheguei: olha, o professor Romero pediu que eu viesse aqui para ajudar. Ele: você quer mesmo ajudar? Pois comece servindo o cafezinho. Isso era um teste, mas eu encarei como a realidade. Mais uma vez estagiário, né? Mais uma vez estagiário. Fui lá no seu Gomes, que era o copeiro, e o seu Gomes disse: olha, você vai servir assim, assado, e vai perguntar se o palestrante quer com açúcar, sem açúcar, se quer chá, se quer café. E ali eu fui vivendo aquele momento. Em 2012, eu assumo a presidência da Fundação Quixote. Então, há 14 anos, a gente vem transformando o salão. Ou seja, não foi de uma hora para outra. Não, né, não foi de uma hora para outra. Carreiras são assim, né? São assim. Tem que começar por baixo. Começa por baixo, e aí, em 2012, nós repaginamos o Salão do Livro. Mas antes, um pouquinho de 2012, em 2005, nós ousamos fazer um Salão do Livro na cidade de Valença. Então, nasce a primeira edição regional do Salip em Valença. E de lá para cá, várias cidades do Piauí abraçaram esse projeto, e hoje é talvez o projeto de maior transformação em torno do livro e da leitura, é o maior projeto de transformação literária que o Piauí tem vivido ao longo desses anos. 2005 para cá, vários salões nasceram. Eu adoro os nomes. Valença, Saliva. Valença, Saliva. Teresina, né? O Salip, Piauí, que é o Salip. Piauí. Salibom, que é de Bom lá Jesus. em Bom Jesus. Salipa, em que é de Parnaíba. E o Salip 2 lá em Salip Pedro II, II, olha né? o nome, gente. Na cidade de Mas Pedro II. Pedro II é a segunda edição, é isso que vai ser Pedro agora? II já vai ser a quarta edição. Quarta edição. Já vai ser a quarta edição. Né? Então, Valença já tem 14 edições, vai debutar agora, vamos para 15 anos. Apesar de termos começado em 2005, tivemos o hiato de 4 anos. Aí fizemos Parnaíba, que vai para a 11ª edição, Bom Jesus, que vai para a 8ª edição, e assim a gente vem espalhando salões de livros pelo interior do estado, mostrando que o Piauí tem essa força. E o Salibom é o queridinho de um grande amigo nosso, né? Grande amigo nosso. É curioso. Na verdade, ele ama todos, mas o Salibom eu acho que é mais especial para ele. Eu diria que o Fábio, ele é aquele entusiasta dos salões de livros. Por quê? Em 2015, nós vínhamos de 4 anos sem realizar o Saliva. E aí retomamos o Salão do Livro em 2015, com a Secretaria da Cultura apoiando, e eu acho que o Fábio meio que foi para ver se a coisa estava acontecendo. Ele ia para o Festival da Uva lá em São João e passou por Valença. E alguém chegou para mim e disse: olha, tem um deputado aí na plateia. E eu digo: que história é essa? Quem é isso? Quem é? E aí era ele. E ele ficou impressionado com o tamanho do evento e disse: olha, eu quero uma coisa dessa lá na minha Bom Jesus, na minha cidade. Pois vamos fazer o Salão de Bom Jesus. E aí nasce a iniciativa do Salão de Bom Jesus. Eu lembro que ele estava assistindo Gabriel Pensador. Então, qual é o grande objetivo desses salões, Rivanildo, e todos que nos assistem? É aproximar pessoas de grandes nomes da literatura, mostrar que não temos um isolamento cultural. Se em 2003 eu saí de Valença com um grupo de 40 professores para assistir ao Salip, nós nos juntamos, nos cotizamos para contratar o ônibus, para ficar na casa de parentes, de amigos, para poder ter esse acesso ao livro, à leitura e aos grandes escritores. Mas muita gente não consegue. Então, sentindo essa necessidade, eu levo o evento para Valença e ele se dissemina para o interior do estado. Né? Eu acho que essa interiorização é muito democrática, né? Nenhum lugar do Brasil tem essa fragmentação como tem, por exemplo, no Piauí. Então, nós somos o estado que tem esse projeto único, é um projeto pioneiro. E quem imaginou um dia você ter Zezé Mota lá na cidade de Valença, você ter o Antônio Torres da Academia Brasileira de Letras, de repente Salgado Maranhão, você ter acesso ali ao Braulio Bessa, o Rafael Montes, nosso querido amigo. Querido amigo Rafael, que esteve conosco. Então,
todos esses... Martinho da Vila foi para Valença. Martinho da Vila. Imagina, que quando massa, ele lança o livro dele, Barras, Vilas e Canções, né, ele vai lançar esse livro em Valença. Então, eu acho que a gente conseguiu levar para o interior do estado aquilo que muitas vezes só se vê nos grandes centros culturais, São Paulo, Rio, Teresina, né, que se inseriu nesse circuito também. Por sinal, quais são os marcos, né, dos Salões do Livro do Piauí? O que os fazem ser, né, referência de salões para o Brasil? Eu sei que é um dos mais importantes em termos de público e também de dias, mas os números vão além disso, né, Cássio? Os números vão além disso, Rivanildo. Veja bem, nós temos hoje com o Salip um público de aproximadamente 25 mil pessoas por dia. Então, estamos falando aí de 250 mil pessoas que passam pelo Salip. E aí, quando você vai contabilizar esse número com os salões do interior, ultrapassa 500 mil, né, de pessoas impactadas diretamente com a cultura dos salões de livros. Mas a gente fomenta o mercado livreiro, né? Nós incrementamos o mercado livreiro. Em 10 dias o Salip movimenta 2 milhões, em média 2 milhões de reais ali com o mercado livreiro, coisa que você levaria em média 6 meses. Você tem o retorno de mídia, o Salip tem uma mídia espontânea que é algo em torno de 5 a 6 milhões a cada edição. Todos os meios de comunicação estão ali cobrindo o evento, não só do Piauí, mas até nacionais. Você, de repente, entra na Folha de São Paulo com um artigo da Djamila Ribeiro, em que ela coloca lá, Meu País Piauí, chamando o Piauí de país e enaltecendo a iniciativa do Salão do Livro do Piauí. Então, você está falando aí de números que são incríveis aí. Você pega as crianças da periferia, da rede pública, que vão para lá, que têm acesso ao cheque livre, aí a gente tem uma política que virou referência para o Brasil. Nenhum estado brasileiro tinha voucher, tinha cheque livre. A gente cria no Piauí, ele vira um modelo para o Brasil e hoje todas as feiras de livros têm. Você vai na Panamazônica, 6 milhões. Você vai na de Belo Horizonte, 14 milhões investidos. Você vai na Feira do Livro de Maricá, no Rio de Janeiro, 12 milhões, contemplando não apenas estudantes, mas cerca de 60% da população recebe um voucher para comprar livros. Então, ao passo que você fomenta a leitura, você também incrementa o mercado livreiro, injeta algo numa economia que muitas vezes está ali na retaguarda e que os salões fazem com que esses livreiros tenham um potencial de venda aumentado durante a realização do evento. Então, nós não estamos falando só do ponto de vista da democratização do acesso ao livro à leitura. Nós estamos falando também de economia, nós estamos falando de pessoas que sobrevivem no mercado livreiro, nós estamos falando de escritores que vendem livros. Contato, isso, né? Contato, network, com os autores, tudo isso acontece, né? E somos o evento mais plural do Brasil, porque nós temos a literatura, nós temos a música, nós temos o teatro, nós temos a dança, nós temos o cinema, nós temos uma praça de alimentação, nós temos uma arena voltada para o cordel, temos um espaço para a economia criativa, então tudo isso em torno de um único evento. Então o Salip é talvez o único evento brasileiro com essa pluralidade, né, de ações dentro do evento. A gente vendo assim, diz, tá tudo bom, tá tudo ótimo, obrigado, mas não, né, Cássio? Todo ano é a mesma luta, é super difícil, eu acompanho você. E apesar de todo esse apoio que já tem consolidado, mas parece que é uma luta árdua, né? Que cultura, apesar dos feitos de Oscar e de tudo, a gente tem que ficar com esse pires na mão direto, né? É algo que é até meio contraditório, Rivanildo, porque para cada R$1 investido na cultura, né, investido em eventos, em salões de livros, em música, literatura, cinema, o retorno é quase o dobro, ou mais que o dobro. Mais do que isso, né? Mais que o dobro. Então há um retorno muito grande. Se analisarmos do ponto de vista só de ISS, de ICMS, porque a gente contrata serviços, né? Eu tenho um palco que eu contrato para os shows, tenho uma estrutura que eu contrato, que tudo isso gera criativa, né? Movimenta uma cadeia toda. E né? então, se analisar o que retorna, os investimentos teriam que ser bem maiores. E é óbvio, ninguém quer ficar com o Salão do Livro no mesmo tamanho da edição anterior. A gente sempre quer que ela
se amplie. E ao passo em que ela se amplia, obviamente novas demandas surgem e é preciso que os governos compreendam que se algo está evoluindo positivamente, vai demandar mais investimentos e esses investimentos vão naturalmente gerar mais retorno para o governo. Ou seja, tem que aumentar o investimento, não reduzir ou congelar, né? Não precisa, se congelar, muitas vezes o evento começa a sofrer de inanição, ele vai ter, ele vai morrer. Tem que fazer então, cortes, né? Você tem que começar a fazer cortes. A inflação está aí, não adianta. Não adianta. E aí a gente não pode estar com o pires na mão, de fato. Então, é preciso compreender isso como investimento e não como despesa. Qual o papel do Salip na valorização dos autores brasileiros, mas sobretudo também do Piauí? Porque como autor e como leitor assíduo, por sinal, essa fase de cinema está fazendo com que eu me interesse mais pelo Piauí, por ler, né, histórias piauienses, livros, não só de literatura, mas da própria história, da economia. Mas a gente sente que não temos o autor que se projeta e que se mantém só da literatura, por exemplo, né? Você acha que ainda tem uma dívida da gente com os próprios autores do Piauí? Eu acho que essa dívida ela é de consciência, né? Penso que nós, enquanto fomentadores da cultura, principalmente da cultura literária, ou nós passamos a investir cada vez mais nesse sentimento de pertencimento, ou continuaremos batendo nessa mesma tecla daqui a 10, 20, 30 anos. Não há como você formar uma geração de leitores e autores piauienses se eu não valorizo essa cultura dentro da escola, por exemplo. Não adianta eu colocar ali os irmãos Grimm para que os alunos da rede pública privada leiam. Não adianta eu estar colocando, por exemplo, só os clássicos da literatura nacional se eu não incluo a literatura do Piauí. Então a literatura do Piauí, durante algum tempo, ela era dentro da grade curricular de ensino público e privado. E aí isso foi se modificando, foi sendo retirado. Então, se nós já tínhamos dificuldade de formar leitores para os autores do Piauí, imagine sem essa disciplina na grade curricular. Então, acho que é preciso ter uma consciência maior de sentimento de pertencimento. Tolstói já dizia, se queres ser universal, conhece primeiro a tua aldeia. Então, não há como você ser universal sem conhecer a realidade local. Então, porque temos muita gente boa, né? Muita gente boa. E o Piauí... Clássicos e atuais, contemporâneos. Clássicos e atuais. Você pega a literatura piauiense, desde os primórdios até a atualidade, são grandes nomes. Você falar de Torquato Neto, você falar ontem, por exemplo, lendo alguma coisa da literatura do Piauí, revisitando, por exemplo, os nossos clássicos, os grandes autores que permeiam ali a literatura lá dos primórdios. Você pega da Costa e Silva, um grande nome, né, que transita do parnasianismo para o simbolismo, uma literatura fantástica. Você pega Gadobal, um poeta extraordinário, um dos líricos mais importantes da literatura brasileira. Você vai para Permínio Asfora, um grande romancista, o Gerreu de Carvalho. Você pega Assis Brasil, um autor que publicou mais de uma centena de livros, Assis, muito né? Talvez o único piauiense que tenha sobrevivido quase que exclusivamente da literatura, nenhum outro conseguiu esse feito. Então é preciso fomentar isso na base, não adianta eu querer formar do ensino médio para trás, eu tenho que começar ali mesmo na base, colocando os livros à disposição para que nós conheçamos um pouco mais dessa realidade. Esqueceu o Gerrego, né? O Gerreu de Carvalho, um grande intimista. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Né? Então, é preciso colocar esses autores próximos, tantos que já passaram, né, e deixaram um grande legado, quantos que estão aqui no dia a dia convivendo. E eu até cobro grandes muito promessas, isso. Porque a gente percebe que hoje tem muita gente pensando. Tem muita gente. Tem trabalhos aí maravilhosos, né? Tipo do Leonardo. O Leonardo é um grande como mecenas, editor, como lança editor. Muita gente. Nós da Fundação Quixote já editamos mais de 50 autores piauienses. O Leonardo, incontáveis autores piauienses. Então, é preciso ter um olhar convergente para quem está não apenas escrevendo, mas para quem está editando também. Porque o editor tem uma dificuldade muito grande, né, de fazer todo o trabalho da diagramação, circular, da né, capa, fazer circular,
Isso, então é preciso que tenha um olhar mais convergente para esses autores e que tenha uma política de fomento, não só o fomento no sentido de lançar um edital, mas uma política de compra e de inserção desses autores no cotidiano dos alunos. Eu até lancei um projeto, um desafio à época ao secretário de Estado da Educação. Por que nós não formamos clubes de leituras a partir de cada uma das GREs, em que nós vamos lançar ali 8 autores, são 21 GREs. Se nós lançarmos 8 piauienses em cada uma dessas GREs, multiplicando aí, nós vamos ter vários autores piauienses contemplados, depois você faz o rodízio desses autores. Aquela GRE que leu, esse vai ler esse outro grupo, e assim a gente tanto valoriza, aproxima, e aqueles que são vivos, atuais, podem inclusive debater a cada bimestre com os alunos sobre o livro. Ter uma adaptação para o cinema, ter uma adaptação para o teatro. Isso porque é o que eu chamo de formas aproximações. De fazer com que o livro se transforme, e isso hoje está muito em alta, né? Está muito em alta. Você vê o filme brasileiro que ganhou o Oscar, é a adaptação de um livro. Eu ainda estou aqui. Você vai encontrar vários. Você trouxe o autor, ele viria no ano do Oscar. Viria no ano do Oscar, mas em virtude das condições de saúde ele não pôde vir, mas já teve conosco 2 vezes. Né? Nós tivemos com o Marcelo Rubens Paiva no Salipa, em Teresina, e no Salipa, lá em Parnaíba. Então foram 2 momentos. Inclusive, na época, o governo do estado adotou o livro. Adotou o livro. Pública. Parabéns aí. Isso. Uma ótima ideia. Mas acho que seria interessante adotar também livros atuais do Piauí. Principalmente tem muitos autores contemporâneos. Que precisam ser vistos, né, Cássio? Claro, eu acho que se você valoriza dessa maneira... E por que eu falo dos autores contemporâneos? Porque eles estão com condições, por exemplo, de conversar com o leitor. De conversar mais fácil de acesso. Então, é tão bom quando você lê o livro e conversa com o autor e debate com ele, fala sobre a leitura ou adapta a obra, e isso é fantástico. Por sinal, o que você anda lendo, Cássio? Você que é um exímio leitor de descobrir talentos. Eu sei que como editor você está trabalhando um autor piauiense que é desconhecido, né, do nosso dia a dia. Sim. E qual o papel do editor nesse processo de trazer essas histórias, essas obras para o momento atual? Olha, Irvanildo, primeiro a gente precisa redescobrir o Piauí. E redescobrir o Piauí para os piauienses. Quando eu me encontro com o Romero nesse primeiro momento, ele lança um desafio e brinca comigo. Olha, o único autor natural de Valença que está no meu livro é o Permínio Asfora, chamavam de Asfora à época, Permínio Asfora. Mas eu vou ter que tirar do livro porque eu não tenho notícia sobre o autor. E aí aquilo veio para mim como desafio. E eu comecei a procurar. E aí vem uma notinha do jornal O Globo, em 2001, ano do falecimento dele. Eu assisto no jornal da Rede Globo também uma notícia sobre o falecimento dele. Será que é o mesmo? Será que ele era tão famoso assim que a ponto da gente não conhecer? E aí eu vou buscando, de repente ter um contato com a família. E aí o Lúcio Asfora, que era o filho, estava fora do Brasil, acho que à época, e era um grande jornalista, e entra em contato comigo. Disse, olha, é a primeira manifestação partindo do Piauí alusiva ao meu pai. Esse resgate está na hora. Então meu pai gostava muito do Piauí, ele escreveu 2 romances falando do Piauí, Noite Grande e Fogo Verde, e meu pai nunca foi lembrado pelo Piauí, a primeira manifestação, a gente está muito feliz. E aí naquela época foi reeditado o livro Fogo Verde pela Escortés para a Bienal do Livro de São Paulo. E ele me manda 300 exemplares. E lembro bem que quem me ajuda... 300 exemplares. Quem me ajuda a trazer esses livros do Rio para cá é o Marcílio, nosso saudoso Marcílio Rangel, do Dom Barreto. E a gente traz os livros para o Piauí. Quando eu abro esse livro, Rivanildo, eu não tinha a dimensão de quem era o Permínio. Quando eu abro o livro, era uma edição facsímile, baseada na primeira edição do livro, e na capa tinha uma página do Sagarana do Guimarães Rosa. E olha só o que estava escrito. A Permínio Asfora, magnífico romancista, artista em avanço, magnífico romancista,
autor de Fogo Verde, um dos romances brasileiros que mais admiro e mais amo. Ou seja, quando Guimarães publica Sagarana, manda para ele. E aí eu fui começar a pesquisar. Encontrei artigo da Raquel de Queiroz sobre ele, do Zé Lins do Rego, do Jorge Amado. E aí vem a crítica especializada, Sérgio Millier, Olívio Montenegro, Álvaro Lins. Então, os grandes nomes da cultura nacional e internacional escrevendo sobre um autor do Piauí. Vou para o Rio de Janeiro. Lá eu passo 7 dias dentro do apartamento do Lúcio, folheando livros de cartório que ele havia colado, todas as notícias que saíam sobre os livros dele. Poxa, nos jornais. Que material maravilhoso. Ele escreveu o folhetim, foi do Senado Federal, foi publicado pelo Última Hora, né, Jornal o Globo, a União, todos os grandes veículos Diário do Comércio, do Recife, todos os grandes veículos de comunicação do Brasil tinham um Permínio como referência. E aí encontra a última entrevista dele. Quem fez a última entrevista? Pedro Bial. O Bial vai lá, entrevista o Permínio para ele tinha o Globo News Literatura, em que ele falava dos escritores, e vem falando exatamente sobre o Permínio. O primeiro livro do Permínio é interditado pelo governo Vargas, na ditadura Vargas, isso em 1940, né, na década de 40. Ele lança o livro é interditado, e daí então ele publica outros, né? E só para você ter uma noção, o Fogo Verde trata de minas de cobre no interior do Piauí. O que mais se está falando hoje em relação ao Piauí e o Brasil? Sobre terras raras, o nióbio, né, os minérios que tem, e o Piauí tem vários minérios. Inclusive tem um estudo agora na região que o Permínio Asfora ambienta o Fogo Verde, que é a região de Pimenteiras, que é um dos potenciais focos de terem algum tipo de minério, né, raro. E o Permínio já falava isso, olha... Então, seu trabalho como editor é relançar essa obra? A ideia... É escrever sobre... O que nós queremos fazer? O primeiro passo será fazer uma reunião da fortuna crítica, que é muito vasta. É o autor piauiense com a maior fortuna crítica que nós temos. Tanto da crítica especializada quanto da crítica não especializada. Então, vamos reunir tudo isso para fazer uma edição de uma fortuna crítica, que vai ser meio que também uma biografia, né? Então, reunir essa fortuna crítica e lançar os 8 romances que ele publicou ao longo da sua vida. Na verdade, ele publicou 7 romances, deixou um concluso que o filho termina e tem uma publicação póstuma, que é Confidências do Largo da Segunda-feira. Então, são 8 romances, mais a fortuna crítica que nós queremos lançar aí nos próximos Dom anos. Quixote, aí a Fundação vai trabalhar bastante. A Fundação vai trabalhar bastante na edição desses livros. É possível que a gente perca, né, com o tempo, nomes como Fontes Ibiapina, que outros estados se apropriem mais dessas referências do que a gente? É preciso ter um resgate. Eu acho que hoje o autor, que tem também... que corre esse risco, porque até a obra entrar em domínio público, Rivanildo, a gente não pode publicar sem autorização da família. Há quanto tempo nós estamos sem ter um livro novo do nosso querido H. Dobal? Difícil. O Fontes, ainda temos ali o Enéas Barros, que é neto, né? Nós temos a Laila, né? Familiares que ainda mantêm um pouco dessa ideia de manter viva a memória, né, do nosso querido Fontes Ibiapina. Mas quando eu olho, por exemplo, para o nosso querido H. Dobal, me corta o coração. Porque nós não podemos esperar 70 anos da morte do autor para que possamos reeditá-lo. Então, acho que tem que ter um esforço, inclusive isso deveria ser um esforço até governamental também, de nós podermos ter esse contato, fazer esse contato com os familiares, falar dessa importância. E, claro, é um patrimônio do Piauí que não pode ficar esquecido. Esquecimento é apagamento. Esquecimento também, é apagamento. Né? Então, se o livro não circula, se a obra não circula, ela se perde no tempo. Gente, edite mesmo tudo isso, viu? Lança, viu, Cássia? É muito importante pra gente. Olha só, eu tenho o privilégio de a família do Permínio ter essa acessibilidade. Eles me deram... A gente entregou praticamente Eu disse, olha, o que vocês quiserem fazer está à disposição.
Vamos voltar para o Salip? Maio Vamos. está chegando, junho logo logo. Tem data, já tem nomes confirmados? Olha, de 5 a 14 de junho, o Piauí se transforma nesse espaço, né, na capital do livro e da leitura. Então o Salip acontece de 5 a 14 de junho no Espaço Rosa dos Ventos. É uma realização da Fundação Quixote com a Universidade Federal do Piauí. E esse grande evento tem também, Rivanildo, novidades. Nós vamos retomar, e isso é uma discussão que a gente tem feito, a Sala Torquato Neto com exibição de filmes, né, e debate sobre esses filmes. Olha, então vamos massa. retomar essa sala. E nomes, eu não diria que confirmados, mas convidados nós temos. Quem, por exemplo? Nós temos Milton Ratum, Olha, nós temos Milton Jefferson Ratum. Tenório, nós Está temos sendo adaptada a obra dele agora. Está sendo adaptada a obra cinema. dele agora. Nós temos Ana Paula Maia, convidada. Nós temos a nossa querida Marta Ana Paula Medeiros, tem aqui, gente, convidada olha, também. Nós vamos convidar, Acabei de olha aí, citá-la. vamos convidar também. Filme e livro também, tem o filme e o livro. O filme e o livro. Vamos convidar novamente o Itamar Vieira Júnior a retornar, porque está com um livro novo, Salvar o Fogo. Né? Enfim, vamos trazer Mas a aí quem disse sim, Cássio estaria mais uma vez. Grandes Eu nomes. digo isso porque ele tem uns que são coringas, são uma espécie de... não é verdade, padrinhos, verdade. amigos do Salip. Olha, Porque eles sempre estão, o né? Milton Ratum, ele disse, eu quero estar no Salip, eu quero voltar, eu quero ter essa possibilidade de ir ao evento, então eu acho que este ano vai dar certo, né? Para ele estar aqui conosco. Maravilha, né? maravilha. E já estamos estudando também os shows, mas toda noite, lembrem-se, tem shows com bandas locais e vamos planejar um grande show para o encerramento. Pois é, isso é reinvenção e adaptação, né? O livro físico continua sendo o grande apelo, dos salões do livro do Piauí. Verdade. Isso é bacana, esse contato, né, do leitor com o autor, essa aproximação, esse contato. Como é que fica o digital? Não tem essa interferência muito tecnológica? De jeito nenhum, pelo contrário, nós queremos o digital junto, né? Então não há como viver sem o digital, mas é óbvio que essa convivência é uma convivência harmônica e o Salip promove isso, né? De você ter esse pleno contato com o livro digital e o livro físico. Você já leu, óbvio, né? Claro, claro. E eu sei que você lê muito bem. É O Rei dos Saraus. Eu queria que você lesse um trecho do livro. Com todo porque prazer. é importante valorizarmos e as histórias precisam circular. Esse livro eu lancei no ano passado, né? Foi um período de muito trabalho, mas estamos aí. E pela Patuá, inclusive, o Cássio estabeleceu uma parceria com o Eduardo, nosso querido Eduardo, ele esteve conosco. Ele veio e é bacana mostrar que a partir daí outros autores foram lançados no Piauí. Então vai lá, Pequenas Mortes dos Brutos. Eu acompanhei todo esse... Eu vou folhear e vou... Um parto de 2 anos, né? Livro é isso, anos. né? Tem todo aquele período tem todo de aquele período, dedicação, de incubação, de sumir por uns dias e releitura, reedição, mas tem uma hora que a gente tem que deixar ele livre. É verdade, mas dizem que melhor do que a leitura são as releituras, né? Então vamos lá. Essas possibilidades de rupturas com o nosso mundo asfaltado que você previa para mim enchia-me de angústia, que nos levava a várias formas de extrapolação física e mental. Em casos mais graves, nos mutilávamos, pressionando a ponta do lápis em uma das unhas quando queríamos e merecíamos uma punição. Em outras situações, enfiava a caneta no próprio nariz, empurrando-a no limite máximo. Para alternar, usava agulhas e linhas e escrevia nomes, frases, corações na superfície da epiderme da palma da mão, arrancando-a depois em rompantes, deixando a mão em carne viva. Nada comparado a você com as suas pequenas mortes, dramatizando suas dores e eu pressionando as unhas dos polegares uma sobre a outra, provocando sangramentos nas cutículas. Que forte, hein? Um trecho extremamente forte, né?